Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 28 minutos, 6h28 desta terça-feira, hoje, 27 de fevereiro de 2024. Lembrando aos irmãos, né, que o mês, esse ano é ano bissexto, né? O mês termina no dia 29. É bom lembrar sempre. Queridos, nessa manhã temos aqui alguns pedidos de oração. Eu quero falar com os irmãos aqui. É um pedido de oração em favor da irmã Neide. A irmã Neide, ela está internada. Segundo a informação que eu recebi aqui, ela tem 88 anos, os rins dela está parando. Ela mora em Campo Grande, no Rio de Janeiro, né? E a família está pedindo ao Senhor uma bênção ali, em prol da irmã Neide. Só dá uma bênção, ela precisa de um milagre. Então, vou pedir aos irmãos que estejam orando pela nossa querida irmã Neide, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. A irmã Kátia Costa está mandando essa mensagem aqui pra gente, para que estejamos orando pela nossa querida irmã que tem 88 anos, está com esse problema nos rins. Temos também aqui pedido de oração pela irmã Cristiane Conrad. Ela mora na Alemanha, vai passar, aliás, a cirurgia estava marcada para agora cedo, né? Agora cedo, 6 da manhã. Então, nesse momento, a retirada de um câncer no pulmão. Vou pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Cristiane, lá na Alemanha. Também oração pelo nosso irmão João. Ele é esposo da irmã Marinha, lá de Pinhuí, Minas Gerais. Ele também vai passar por uma cirurgia hoje às 14 horas, lá em Minas Gerais. É o nosso irmão João. É o pai da Arilda. É o esposo da irmã Marinha, lá de Pinhuí, Minas Gerais. Orar também pelo Osmar. Ah, sim, o Osmar Rebelo. Ele é o pai da irmã Érica, lá de Conceição da Barra, norte do Espírito Santo. Ele passou por uma cirurgia recentemente, há cerca de 2 dias. Agora está em recuperação. O Senhor deu uma ótima recuperação a ele. Também pela irmã Isabel, lá de Duque de Caxias. Ela operou na última segunda-feira, não ontem, mas na semana passada, uma cirurgia num tumor no cérebro. Ela tem 18 anos, essa jovem. Deus operou, uma bênção. A cirurgia foi um sucesso e agora ela está em recuperação. Orar pela recuperação da irmã Isabel, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Também orar pela irmã Bete Coelho, de Governador Valadares, a passar por uma cirurgia agora às 7 horas da manhã, lá em Governador Valadares, Minas Gerais. É a terceira vez que ela passa pela mesma cirurgia. Mas agora, orar para o Senhor dar uma bênção, para que os médicos aí acertem a mão, né? O Senhor possa direcionar todas as coisas e que tudo dê certo na vida da nossa irmã Bete Coelho, aí de Valadares. Também orar pela irmã Selma, nossa querida irmã lá de Santa Teresa, aqui no norte do Espírito Santo, região de montanhas, né? Santa Teresa, ela fez uma cirurgia nos olhos e agora está em recuperação, que dê tudo certo aí, essa recuperação da irmã Selma. Aqui nós mandamos um grande abraço. Falar em abraço, um abraço ao meu querido irmão Anderson, diácono Anderson, tá lá em Nova Venécia, trabalhando, né, Anderson? Deus te abençoe, te guarde aí nessas estradas, viu, querido? Deus te abençoe. Um abraço aqui ao aniversariante do dia. Sim, quem está aniversariando hoje é o pastor Sidney, de Curitiba. Quem está mandando um abraço para ele é o meu querido irmão Rodrigo e a irmã Fátima, esse casal abençoado que mora em Garanhuns, em Pernambuco. Ele é militar, né? Um abraço, viu, pastor Sidney? Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns também ao pastor Marcelo, de Araruama, no Rio de Janeiro, e o pastor Gilvando, também do Rio de Janeiro, lá de Cabo Frio. Estão aniversariando hoje, recebendo aqui o nosso abraço e o nosso carinho. Parabéns, pastores. Pastor Gilvando, pastor Marcelo, ambos do Rio de Janeiro, e o pastor Sidney, lá de Curitiba, também fazendo aniversário. Queridos, 6 horas 32 minutos. O texto trazido dessa manhã pelo pastor Wagner Carvalho segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Nosso irmão Josias Nunes já colocou na tela para você que está acompanhando a TV Manaim, no canal 126, também no canal 50 da Sky Livre. Diz assim a palavra do Senhor: e se, tem uma condicional aí, o pastor até Wagner, né, falou aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra do Senhor nós lemos aqui nessa manhã. Queridos, esse texto,
o contexto, né, desse texto aí. Fala depois da edificação do templo, o pastor Wagner citou na mensagem, a edificação do templo de Salomão, o templo de Deus, né? Que Deus apareceu a Salomão e disse a Salomão que ouviria as orações que fossem feitas naquele lugar e que Deus iria abençoar o povo de Israel. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mas aqui ele coloca algumas fugiu aqui a palavra, para Deus poder abençoar, e fala assim, lembrei aqui, ele coloca aqui algumas condicionais, uma condicional aqui: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouviria as orações daquele povo. E mais do que construir um templo, pastor Wagner, mais do que construir um templo físico ali, cimento, lajota, para que as pessoas possam entender em casa, o povo que se chama pelo nome do Senhor, ele deveria ter uma vida separada, edificada em Deus. E eu estava conversando aqui com os pastores aqui em off, fora do ar, e o pastor Lourenço até citou, eu vou falar com ele daqui a pouco também sobre isso, sobre você ter uma vida separada, edificada para Deus. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber qual é a vida que você tem levado diante do Senhor. É uma vida edificada? Você tem se separado, se santificado para Deus? Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele está habitando nesse templo? Esse templo está preparado, separado, edificado, santificado para que o Espírito Santo faça morada? É uma boa pergunta nessa manhã, pastor Wagner. Faz o senhor. Na paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores da bancada, nossos queridos irmãos que agora participam conosco deste pós-madrugada. A palavra do Senhor, né, nos fala que, se não me engano, em Coríntios, que nós fomos comprados por bom preço. Exatamente. E ele nos tornou, então, né, templos, habitação do Espírito Santo. Como nós dissemos na palavra, né, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele pontualmente descia sobre um rei, sobre um sacerdote, um profeta, para ministrar no meio do povo. Mas nos nossos dias, a promessa de Joel nos fala, né, que diz respeito a nós, os nossos filhos, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, um dia, pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor, pela graça, né, o Senhor nos alcançou e nos fez habitação deles. Mas o Senhor nos alcançou para sermos novas criaturas, Kleber. Não para sermos como antes, né? A palavra diz em Romanos, né, que nós não devemos nos conformar, né, com este mundo. Exatamente. Mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. O entendimento quem nos dá é o Espírito Santo, daquilo que agrada o Senhor, aquilo que não agrada. Não é o pastor Claudemir, o pastor Lourenço, que vai chegar para a ovelha dele, vai apontar: você precisa fazer isso ou aquilo. Não, o Espírito Santo, né, vai a cada dia, não por força, não por violência, mas dizendo aquilo que o servo tem que fazer. Então, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz. Às vezes nós estamos o homem está num outro caminho, tomando uma outra direção, não dá lugar ao Senhor, deixa de orar, deixa de buscar, deixa de fazer isso que está aqui, né? Sim, todos os dias nós precisamos fazer isso que está aqui. Eu sou povo do Senhor, eu sou escolhido do Senhor. Mas isso não me dá direito de pecar, de viver como o mundo vive. Não, eu preciso estar aos pés do Senhor, porque quem conduz o meu processo de santificação, quem conduz a minha caminhada é o Espírito Santo. Então eu preciso fazer isso que está aqui, me humilhar todos os dias, orar, buscar a face do Senhor, estar aos pés, se arrependendo dos pecados, clamando pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E aí sim, né, está aberta uma porta no céu, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então nós queremos dizer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, para não nos delongarmos aqui, não é? Se está faltando oração, se está faltando intimidade, se está faltando busca, faça isso. Esteja aos pés do Senhor, é a oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã. Chore aos pés do Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te renovar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Chegou um dom, eu acho que a hora certa de falar é agora. Um dom aqui, antes dos pastores, eu cheguei hoje aqui por volta de 5h05 da manhã na rádio,
E já havia chegado esse dom aqui. E o senhor mostrou que nessa manhã havia um tanque, era um tanque de ouro, cheio de óleo e aqui na Rádio Manaim. E um ser da parte do Senhor nessa manhã, ele de vestes brancas, ele levava esse óleo, ele ungia as pessoas no mundo inteiro que estavam enfermas, e essas pessoas eram curadas de todas as enfermidades. As pessoas que se submetiam ao senhorio do Senhor nessa manhã. Olha que coisa, como Deus quer operar uma bênção na sua vida. Você que está na Alemanha, você que está aqui no Brasil, você que está em qualquer parte desse globo terrestre, que está acompanhando nesse momento a Rádio Manaim. Você crê no dom espiritual? Você crê que é um Deus vivo, que fala, todo-poderoso, que basta uma palavra dele, esteja você onde estiver, ele pode te curar, te salvar, te libertar? Esse Deus está falando com você nessa manhã, através dos pastores aqui, através da palavra do Senhor que já foi lida, da mensagem que foi colocada, dos louvores do Senhor, o desejo do Senhor de abençoar, de curar. Então, nessa hora, submeta-se a esse Deus nessa manhã, e você vai ver que a sua vida será transformada. Pastor Lorenzo, Deus expressa a sua vontade, a vontade dele em habitar no meio do seu povo, ou melhor, no nosso coração, na nossa vida. Mas ele deixa claro 4 pontos necessários aqui, né? Vamos falar aqui desses 3 primeiros, para que a presença dele seja manifesta no nosso meio. Ele fala assim, olha, nós temos que reconhecer a grandeza de Deus, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele diz, olha, buscar a presença de Deus, se converter dos seus maus caminhos e orar, são as 4. Se converter dos seus maus caminhos. A palavra mal aqui, na minha Bíblia, aqui no original, é mal com U. Mal com U, que tem mal com U e mal com L. Há uma diferença aí. Mal com U é o contrário de bom. Então, no original aqui, essa palavra mal, ela quer dizer mal aqui é nocivo, perverso. Porque o povo, naquela época, era perverso. E hoje em dia, a perversidade está muito grande. E o Senhor fala, olha, se você me buscar, se você reconhecer que eu sou Deus, se você buscar a minha presença, orar, jejuar, buscar santificar, e você se converter dessa perversidade, desse algo nocivo que hoje o homem traz, né? O mundo hoje, que o mundo jaz no maligno. Então, olha só, se você fizer tudo isso, essa é condicional aí. Eu abençoarei, eu ouvirei as suas orações. Não é de qualquer maneira. Às vezes as pessoas pensam, não, mas Deus é bom, ele vai me ouvir, e de qualquer maneira. A Bíblia, o que nós estamos lendo aqui, é que não é de qualquer maneira. Há uma condicional aqui para que Deus possa se manifestar, que ele possa ouvir, que ele possa operar uma bênção na vida das pessoas. Paz, Senhor, pastor Lourenço. Amém. Cumprimento mais uma vez a todos com a paz do Senhor. A palavra, ela está falando sobre o comportamento de alguém. Uhum. E quando você olha a estrutura que ele vai levando a sua vida, né, Salomão, você observa que ele havia feito uma escolha antes. E a escolha, primeiro, foi de sabedoria. O Senhor o responde e diz assim, como você escolheu isso para governar bem o povo, eu vou te abençoar. Uhum. E então o Senhor usa mais uma vez para que tudo seja estruturado, tudo seja preparado para que então o Senhor habite. Ou seja, existe hoje uma linha, né, que está aí fora, como você mesmo disse, né? O homem acha, não, é só eu fazer, é de qualquer maneira. Não é. Eu vou determinar. Isso. Não é. O governo de todas as coisas é do Senhor. Uhum, verdade. O governo não é do homem. Somos nós que temos que provocar. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Foi o texto que o pastor Wagner usou em off aqui, na experiência, na visita na sexta-feira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, isto já aconteceu. Jesus já foi ofertado. Jesus já desceu, já morreu, já ressuscitou. E agora existe um grupo, existe um povo que está com uma vida
devidamente estruturada para ser abençoado. Qual é o objetivo da igreja fiel? Ser visitada pelo Senhor. Qual é o objetivo da igreja fiel? Como você disse, né? Olha, tem condições, tem condicionais, né? Que estão aqui. Tem mesmo. Por quê? Quem é esta? Esta é a liteira de Salomão. Não é qualquer uma. Então não é qualquer igreja, não é qualquer povo. É uma igreja fiel. Ela tem características de fidelidade. Perfeitamente. Por isso que ele diz assim, ó, se converter, se orar, se isso, se aquilo, porque é que a obra do Espírito Santo, ela tem um comportamento, ela tem uma liturgia, ela tem uma forma de se viver como doutrina, que não é nossa. Nós frisamos isso de forma clara, né? A Igreja Cristã Maranata não tem doutrina, quem tem doutrina é a palavra viva. E o que nós fazemos é viver aquilo que o Espírito Santo determina. Então, quando Salomão, ele cumpre o princípio, ele cumpre o propósito, ele obedece, o que acontece? Deus se manifesta e se responde. E Deus fala, meu filho, olha só, eu escolhi isto. A pergunta que estou aqui, você que está do outro lado, participando conosco, eu gosto muito dessa colocação quando é feita, né, nas transmissões, você não está assistindo nada. Você está participando. Como você mesmo disse, né, que foi o nosso bate-papo aqui. Nosso bate-papo é, a sua vida, ela está sendo participada do Senhor? Você tem comunhão com o Senhor? Ou você é alguém que lembra que não, amanhã à noite eu tenho culto? Não, a minha vida é um culto ao Senhor. Eu tenho as minhas falhas, as minhas imperfeições, né? Por isso que lá em Gênesis, foi até uma das sugestões de mensagem, façamos o homem conforme a nossa imagem, né? Semelhantemente, conforme a nossa semelhança. Assim, nós precisamos ser moldados, formados. A primeira experiência que o homem teve de aspiração foi do Espírito do Senhor tomando conta dele, do seu interior. Então, você que está participando conosco, você tem à sua disposição hoje um tanque de ouro preparado pelo Espírito Santo, com o óleo da eternidade, para tocar sobre a sua enfermidade, seja ela física ou espiritual. Se você está nessa condição, você precisa da bênção? Eu também preciso. Mas você se humilhou? Essa é a pergunta. Você invocou o nome do Senhor? O processo de salvação, que é eleição, ato e processo, ele está vivo na sua vida? Em algum momento, uma das coisas que o Senhor nos fez alcançar, e isso é muito perfeito dentro daquilo que é o contexto, né? Um dia você foi alcançado por uma palavra, por um Senhor que te tirou de um charco de lodo, que te trouxe de um lugar terrível. E esta palavra entrou dentro da sua alma, do seu coração e transformou o seu entendimento. E um dia você se posicionou como Salomão falou aqui, Senhor, está tudo pronto. E o Senhor vai dizer assim, eu escolhi. Você é um escolhido. Eu sou um escolhido. Você que está participando conosco, o Senhor escolheu habitar no seu coração. Aí se levanta uma outra voz, que fala uma outra coisa, contra uma experiência que te transformou lá atrás. E esta outra voz fala, olha, não precisa se humilhar tanto assim. Aí é a voz do engano. Aí é a voz do engano. Operação do erro, né? Mas a voz que Salomão estava em evidência neste culto, neste dia, era a voz do Senhor. Essa é a nossa experiência, a experiência desta obra. Nós até queremos muitas coisas, mas maior em nós é a vontade de manter em nós as características de uma igreja que não esqueceu a forma que ela precisa viver para alcançar o benefício do Senhor. 24 horas por dia. Glória a Deus. Né? O nosso irmão Josias Nunes, aqui, que fica na técnica aqui pra gente, ele tá me lembrando aqui do meu ponto, ele falou, Kleber, existe uma palavra aqui que é interessante, que fala se converter. Se converter dos seus maus caminhos, ou seja, é mudança de postura, é mudança de mentalidade, é um novo propósito. É você,
eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Não, o velho homem volta. Não, se converter dos seus maus caminhos, né? É mudanças de mentalidade, né? Um novo coração, não se conformando conforme esse mundo, não tomando a forma, o pastor Wagner falou aqui de Romanos, né? É você tomar forma desse mundo, é você falar como esse mundo fala, palavra torpe, é você agir como esse mundo age, né? Você fazer como esse mundo faz, enfim, é você ter uma nova postura, uma nova visão, a visão do Espírito Santo de Deus, é você estar debaixo do senhorio do Senhor. Pastor Claudemir Lorenzon, eu ia chamar de Lourenço Lorenzon. Claudemir Lorenzon. É uma honra, rapaz. Pastor Claudemir, essa passagem, ela nos apresenta essas condições, nós já até comentamos aqui, do verdadeiro arrependimento, que é se humilhar. Olha só, o que é se humilhar, né? Não adianta, um povo se humilha diante de Deus, Deus exalta ele. Se humilhar é se esvaziar do orgulho, é deixar de confiar na sua própria força. Então ele fala, olha, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se afastar do mal. Ou seja, são as condições de um verdadeiro arrependimento. Fala, senhor pastor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor pastores, a todos que nos ouvem. Kleber e companheiros, eu estava analisando aqui alguns pontos interessantes, né? Que a obra do Espírito, ela não começou agora. Se nós analisarmos aqui algumas passagens, por exemplo, no verso 17, diz assim: quanto a ti, se andares. Ou seja, é a dinâmica da obra. Não é aquela experiência que a pessoa tem naquele momento difícil. É comum a pessoa ela enfrentar situações adversas na vida. Qual é a primeira posição que ela toma? Ela procura buscar Deus. Não é verdade? Ela, eu vou para a igreja, um dia uma pessoa me convidou, ela lembrou de um convite, ela vai buscar o Senhor. Não tem problema nenhum, é isso mesmo, é a melhor decisão que ela pode tomar, é buscar o Senhor. Mas relacionado à salvação, existe um projeto que ele é dirigido pelo Espírito Santo, que é aquilo que nós aprendemos, que é o chamado, né, ato e processo. Por isso que ele diz aqui, ó: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi. Ou seja, ele remete a Davi, porque Davi, naquilo que ele não errou, a palavra diz que ele foi um homem com o coração do Senhor. O Senhor teve Davi como um exemplo, fala até dele no Novo Testamento. Ou seja, nós, inicialmente, talvez o ouvinte, essa luta que você está passando, você vai começar a buscar o Senhor agora, mas vai existir na sua vida uma ação do Espírito Santo que não é simplesmente para esta vida, não é para uma solução de um problema aqui. O Senhor vai abençoar aqui, mas o Senhor diz: e se andares, aí entra o processo da salvação, que é dia pós dia. É uma entrega, é uma renúncia, deixar com que o Espírito Santo conduza a pessoa. E nós vamos observar que não tem outros recursos, só existe dois caminhos. O caminho que nós buscamos ao Senhor, nós alcançaremos a vitória, porque aqui a palavra diz que conforme a tudo quanto ordenei, guardardes os meus estatutos, também confirmarei o trono do teu reino. Quantos reis se assentam no trono? Um. Não é verdade? A salvação, ela é individual, mas para cada um de nós, o Senhor tem preparado um lugar na eternidade. Glória a Deus.
Aleluia. Aquele que anda, aquele que está sendo conduzido pelo Espírito Santo, dia após dia, o Senhor vai confirmar. Nós podemos dizer, está confirmado? Ainda não, a Bíblia diz que ainda nós não estamos salvos. Mas se nós perseverarmos e andarmos nos preceitos, O Senhor vai confirmar, né? no caminho do Senhor, todos os dias o Senhor vai confirmar. Lá na eternidade, podemos dizer, o nosso trono, que nós nos assentaremos com o Senhor. Glória a Deus. Ele está reinando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que é importante, até aquele que nos ouve, talvez o visitante pela primeira vez, que este é o início de uma jornada de vitórias. Porque o outro caminho que nós podemos observar aqui na palavra diz assim, mas se vos desviardes, né, aí haverá o quê? Os malefícios, que nós podemos dizer que é a perda da salvação. E aquilo que nós temos de maior valor em obedecermos ao Senhor, em buscarmos ao Senhor, em nos humilharmos, porque o maior exemplo de humilhação foi Jesus. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos, ele Sofreu a morte de deixou o cruz. esplendor da glória dele. Ele foi maltratado, ele foi desprezado. Mas Jesus orava? Sempre. Orava. Ele ia aos montes orar. Ele ensinou os discípulos a orar. A oração dele era ao Pai. Ele ensinou, ou seja, resumindo, todas as doutrinas para que a igreja hoje ela tenha uma vida segura, uma vida espiritual segura na presença do Senhor. Podemos usar uma expressão até, né, que seja um pouco mais forte, sem ter medo algum de errar o caminho, porque o Espírito Santo tem nos dado tudo para nós buscarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor com alegria, andarmos no caminho, sermos conduzidos, e essas condições, elas vão sair do nosso meio, porque aquele que está servindo ao Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, ele não tem medo de nada. O pastor Gideuti trouxe uma palavra, né, se me permite, na escola bíblica dominical, muito séria, e assim, uma palavra confirmativa. Ele falou assim, eu não tenho medo de nada. Ele já sofreu diversas perseguições, ataques. Essa é a postura do homem, do servo desta obra, que tem essa experiência. Então, talvez aquele que nos ouve, né, está se chegando agora. Qual é a nossa base? A nossa base é com a palavra, é com a doutrina, são com os ensinos, porque aqui, o Senhor estava dando podemos dizer, uma segunda chance, né? Como o companheiro aqui falou, fez-lhes promessas, não é isso? Segundo, fez-lhes oportunidade, promessas. né? Talvez quantas pessoas estão nos ouvindo que perderam algumas promessas, que se afastaram, que desanimaram, mas o tempo de voltar é agora. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Anda no caminho, continue, volte para a presença do Senhor. Por quê? Porque se assim fizerdes, o Senhor confirmará o seu trono. O Senhor selará lá na eternidade a sua salvação, a nossa salvação. Bem, uma outra questão, pastor Wagner, quando ele fala se humilhar, eu lembrei aqui, e até abri a palavra aqui em Tiago 4, verso 10, assim, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Não adianta ter recurso, não adianta ser inteligente, ter tecnologia, não adianta ter exército. Aqui eu me refiro até ao Egito, tinha um grande exército. Se você não se humilhar diante de Deus, você não vai chegar a lugar algum. Você tem que se esvaziar. E aí eu lembro também daquele jovem mancebo, quando ele se aproxima do Senhor e fala: bom mestre, o que me falta ainda para herdar a salvação? O Senhor fala: cumpre os mandamentos. Isso eu faço desde pequeno, isso é fácil para mim. Aí, mas o Senhor sabia que naquele templo, que era ele próprio, aquele rapaz, o Senhor que reinava ali não era o Senhor Jesus, era o orgulho, era o dinheiro, era a ganância, era um outro Deus. E o Senhor fala: não podereis servir a dois senhores.
O Senhor fala, vende tudo que tem, reparte, volta e me segue. Ele voltou? Não voltou. Por isso nós temos que nos esvaziar, nos humilhar, não nos conformar com esse mundo, mas estarmos tão somente nos esvaziando do Senhor, para estarmos buscando, nos alimentando do Senhor, pastor Wagner. A gente sempre fala, olha só o que o orgulho produz, né, Kleber? Assim, em relação às coisas de Deus. Quantas vidas se encontraram com Jesus e a palavra relata que nem todas, os livros do mundo caberiam que Jesus fez, né? Exatamente. Quantos se encontraram com Jesus e saíram libertos, curados, transformados? Muitos. A Bíblia diz que todos que chegavam perto dele, ele curava todos. Exatamente. E a alegria, né? A alegria de ter aquele que era o Salvador operando na sua vida. Exatamente. Mas esse jovem, por causa do orgulho, a palavra diz que ele se retirou como, Kleber? Triste, cabisbaixo. Triste. Muitos têm a oportunidade de encontrar Jesus, né? Mas seu orgulho, né, está em primeiro lugar, como você falou, esse jovem aqui, o amor às riquezas, a ganância. Quem que reinava na vida dele? Você achava muito bom, não, eu faço tudo isso aí, né? Mas quando o Senhor Jesus mandou ele se entregar por completo, ele, não, aí tem algo aqui que não pode ser mexido. Ele tomou o caminho dele, ou seja, não seguiu o caminho de vida eterna que era Jesus. Nós lembramos uma outra passagem de Naamã, que já foi diferente, né? Verdade. Era responsável por um exército, né, general da Síria. Como você falou, o Egito tinha os seus exércitos, né, e não se humilhou, sofreu tudo que sofreu. E Naamã, não, quando ele ouviu a voz do profeta, ele foi lá e ele até questionou um pouco, né? Mas lá na minha terra não tem rios melhores que o Jordão, para que eu possa ali, né, 7 vezes mergulhar. Mas aí aquele que estava ao seu lado foi usado. Não, é muita coisa que o Senhor te pede. Aí ele foi, por 7 vezes ele mergulhou ali, ele deixou o seu orgulho, né? Deixou tudo de lado e obedeceu e ouviu a voz do Senhor, se humilhou. Quer ver outro, Jairo? Deixou o orgulho e se prostrou no meio da rua diante do Senhor, na frente de todo mundo. E Jairo era o principal da sinagoga. Exatamente. Então o Senhor ele se agrada daquele que se humilha, daquele que se arrepende, como nós falamos aqui. Até foi falado no seminário, né? A última mensagem, o mensageiro é o Espírito Santo, a mensagem é do arrependimento nessa última hora. Aí entra. Arrependimento a gente vai ver. Né? O se é a condicionante. Sim, exatamente. Neemias, quando ele fala, né, a respeito do. Ele vai orar ao Senhor para que o Senhor desse condições de restaurar ali os muros, ele vai se humilhar, ele vai falar para que diante do povo ali, sobre o povo, né? Ele vai orar ao Senhor se arrependendo pelos pecados do povo. Isso, ele jejua, ele busca Deus. Exatamente. E nós vemos aqui a mensagem de Pedro depois, né? Ele vai falar do salvai-vos, arrependei-vos e salvai-vos dessa geração perversa. Voltamos também a Estevão, também, quando Estevão vai pregar, ele fala de arrependimento. Então o Espírito Santo, né, ele nos conduz a cada dia nos arrependermos. Somos falhos, pecadores, mas precisamos de Deus, né? Sem Deus nós não somos nada, como a palavra fala. Sem mim nada podeis fazer. Eu tenho os meus planos, as minhas aspirações, as minhas vontades, mas como servo eu devo me submeter à vontade de um Deus que é soberano e que tem o melhor para a minha vida. E que todo o controle está nas mãos dele. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. Exatamente. A Bíblia diz que Deus tem o mundo na concha da sua mão. O irmão sabe o que é? Concha da mão? É isso aqui. Ó. Deus tem o mundo na concha da sua mão. O controle está tudo das mãos dele. Pastor Lorenzo, um homem segundo o coração de Deus, o pastor Claudemir citou. E eu busquei aqui na minha Bíblia, aqui no original, a palavra um homem segundo o coração de Deus é um homem, no original aqui, é uma pessoa compromissada, obediente, fiel a Deus, aos propósitos de Deus. É o que o senhor falou. Não é só na hora do culto. Não, eu vou ser fiel agora de 7h28 até 8h. Não! O senhor disse, nós estamos conversando aqui em off, né? Fora do ar. E o pastor Lourenço falou, olha, Kleber, eu sempre converso e ele citou, olha, o culto profético, né? O Senhor já vai te mostrar antes, você tem 24 horas antes.
E aí quando você chega no culto profético ali é para colocar em ordem. É aquilo que o Senhor vai mostrando a você durante o dia, vai te revelando os louvores, as mensagens, quem vai entrar no culto, quem vai... Enfim, tudo que vai acontecer ali, né? E aqui a palavra, o homem segundo o coração de Deus, é isso, é você estar compromissado, obediente às revelações do Senhor, obediente àquilo que Deus mostra, fiel à palavra, né? Ou seja, nós vivemos essa obra como forma de vida, e eu falo obra aqui, a palavra de Deus, 24 horas. Um policial não deixa de ser policial quando ele sai do plantão dele, ou deixa. Um médico deixa de ser médico quando ele sai do hospital? Claro que não. O servo do Senhor é servo 24 horas. E aquele que é um homem segundo o coração de Deus, ele é fiel, obediente ao Senhor 24 horas. Glória a Deus. Dentro dessa colocação sobre ser segundo o coração de Deus, né? Falando de Davi. Davi, quando foi convocado, Davi, a palavra diz assim que ele estava junto ao rebanho, cuidando das ovelhas do seu pai. O profeta chega, faz uma série de escolhas. Todas as escolhas do profeta são repreendidas, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Ponto. Esse rapaz, cheio do Espírito Santo, ele é direcionado mais uma vez pelo pai. Fala assim, ó, você vai a um lugar e leva isso e isso aos seus irmãos, eles estão na guerra. Ele chega ali, identifica uma anormalidade, né? Um homem falando contra o exército de Deus vivo. Eu poderia falar, não tem nada com isso, né? Isso aí. Eu sou soldado. Era a ótica dele, era a ótica de, não, ele está falando contra o exército do Senhor. E assim são os servos dessa obra, né? Que são segundo o coração de Deus. Nós não estamos preocupados com o que estão falando de A ou de B, né? Pegando esse gancho, né, da colocação da Escola Bíblica Dominical. A nossa preocupação é: você está falando contra o exército de um Deus vivo? Né? Você está falando contra alguém que a palavra diz assim: eu, porém, escolhi este lugar. E ainda que eu envie situações como está escrito aqui, né? Eu escolhi este lugar para mim, este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar o céu e não houver chuva, ordenar gafanhoto, consuma a terra, ou até enviar peste sobre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Qual é o nome deste povo? Nós somos o exército do Deus vivo, nós temos um nome, né? E se o meu povo, nós somos comprados, como todos os companheiros disseram, nós somos comprados, lavados e remidos com o sangue de Jesus. É por isso que nós fazemos menção do clamor pelo sangue de Jesus. É por isso que nós clamamos, é por isso que nós não negamos o clamor, nós não negamos o sacrifício. Nós somos o povo de Jesus porque nós somos comprados com altíssimo preço. E se o meu povo, coração de Deus... Existe um dono. Né? Existe um dono, nós temos um dono. O nosso dono é o Senhor. Ele comprou. Mas, companheiro, você tá, é vida de oração mesmo, é vida de clamor mesmo. Como o pastor Claudemir disse, né? Qual é o erro? Ele vai te levar à perda da salvação. Mas a busca, o acerto, ele vai te levar à salvação. O mundo está difícil, indo de mal a pior, guerras, rumores de guerras. Mas qual é a esperança deste povo? Jesus pode voltar daqui 10 minutos, daqui 5 minutos. Nós seremos arrebatados. Essa é a nossa esperança. E é por isso que nós estamos nesta manhã envolvidos em assuntos que são muito mais altos do que nós. Assuntos da eternidade. Por quê? Porque o nosso objetivo principal é nos humilharmos diante do Senhor. Essa é a nossa pergunta que nós precisamos sempre nos responder. Por que é que eu estou... Hoje, quando eu me preparava para vir para cá, eu vi a mensagem de um obreiro, filho de um ungido ali de Santos Dumont, do Ibs ali. E ele me fez uma pergunta simples, eu respondi, e ele respondeu logo em seguida, disse assim: eu acordei para orar e vi a sua mensagem, né? Ou seja, eu acordado 4h pouca da manhã e ele também acordado lá na casa dele, buscando ao Senhor. Eu não liguei para ele para acordar ele, eu só vi a mensagem dele e resolvi responder logo, né, para não esquecer de responder depois. Mas aquele homem estava acordado buscando ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Se humilhar. Até remete ao assunto da semana passada da escola dominical. Esse povo que está clamando, né, pelo sangue de Jesus, ele tem esse desejo: Senhor, põe-me como selo. Como selo. Sobre o teu coração, né? Queremos ser segundo o coração de Deus. Queremos ser obedientes, queremos ser fiéis. Sabemos que a vida, né, que nos nutre, a vida que nos purifica, por meio deste sangue, que é a ação do Espírito Santo, está assim, quando estamos na dependência completa do Senhor. Não tem outro lugar para ir. Para quem iremos nós, né? Discípulos de Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. Quando o Senhor falou ali, o discurso duro era de corpo e sangue. Muitos não entenderam. Não entenderam. Mas nós discernimos como igreja fiel do Senhor, que é corpo, que é sangue. Né? O corpo é a igreja fiel do Senhor, onde circula o sangue, que é a vida. Né? Por isso que nós clamamos, como o companheiro disse, porque neste sangue há vida. Neste sangue há vitória. E eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O diácono Anderson, nosso querido irmão, disse assim: Kleber, o templo de Salomão, no Velho Testamento, era o lugar de oração. A mulher samaritana pergunta ao Senhor: onde devemos orar? É em Samaria, no Monte Gerizim? Ou é em Israel, lá em Jerusalém? Onde é que é? E o Senhor diz: olha, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Ou seja, o Senhor Jesus nos fez templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nossas vidas. Só que para o Espírito Santo habitar em nossas vidas, tem essa condicional aí. Você precisa ser povo. Precisa ser povo tem destino, tem endereço, tem nacionalidade, tem dono. identificação. Então aquele provérbio não tá certo, né? Não, eu sou filho de Deus. Não, você é criatura. Tem a condicional, né? Tem a condicional. O filho precisa aceitar o projeto. Exato. Aceitar de todos quantos os receberam, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você recebeu Jesus? Você aceitou o Senhor? Você foi comprado pelo sangue dele? Aí você é povo. Eu acho essas colocações maravilhosas. E eu gosto de provocar essas colocações, essas respostas, para que as pessoas que estão em casa, às vezes ela quer ouvir, ela precisa ouvir isso. Precisa. Né? Mas é a pergunta, Kleber. Quando você, amanhã, crente, nós entrarmos juntos na eternidade, uma pergunta vai ser feita. Como foi que eles venceram? Pelo sangue e pela palavra. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Qual é a ação nesta última hora? Você não é essa história de ser povo, né? Assim, não. Faz o que você quiser da sua vida, né? Não, mas Deus é bom, no final ele vai salvar todo mundo, vai ser aquela festa. Se venceram, Cleber, porque há peleja, porque há batalha. E o que o pastor Claudemir aqui disse é muito interessante, né? Pastor Claudemir, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. É caminhada, é direção do Espírito Santo todo dia. Confirmados, né? Exatamente. Aqui observando que é maravilhoso, né? Quando você pega a palavra, os ensinos, né, de Cantares, a essência ali das doutrinas, você pega Amadeu, né? O pastor Amadeu até falou de achar a trindade no texto, estamos estudando. Você começa a ler o Velho Testamento, assim, né? Meditar, você acha todas as doutrinas. Glória a Deus. Você acha a doutrina do clamor, você acha a doutrina de andar, você acha a doutrina de se humilhar, orar, buscar o Senhor, e buscar a minha face, né? Então, assim, que face? A Bíblia diz que nós veremos o Senhor, nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Nós vamos ver a face do Senhor. Corpo glorificado, né? As vestes resplandecentes, olhos como tocha de fogo, não é isso, cara? Como João viu, né? João viu, então. Aí ele fala aqui, essas ações, elas remetem à igreja a uma total confiança do arrebatamento. A uma total confiança de que nós não somos um povo, né? Podemos dizer assim, de movimentos. Nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo, né? É por isso até que nós frisamos na mensagem, né, a operação da Trindade aqui. Exatamente. Eu virei dos céus, Deus Pai, perdoarei os seus pecados, aquele que veio perdoar é Jesus, e sararei a sua terra, a ação do Espírito Santo. Nós precisamos ser sarados todos os dias, porque o mundo está aí para nos ferir.
O ungido Anderson, lá de São José dos Campos, São Paulo, ele faz essa colocação. Ele diz assim: Kleber, o virei dos céus é o Pai, perdoarei os seus pecados, o Filho, sararei a tua terra, é o Espírito Santo, aquele que trabalha e age na terra, no nosso coração. Obrigado. Participação do ungido Anderson, lá de São José dos Campos, em São Paulo, participando aqui. E você que está ouvindo a Rádio Manaim, você pode participar também, através do nosso portal radiomanaim.com.br, pelo facebook.com/Rádio Manaim, pelos WhatsApps aqui dos pastores, se você tiver, claro, obviamente, e nós iremos aqui ler a sua mensagem. O irmão Alex Aguiar, de Santa Helena, Belo Horizonte, diz assim: Kleber, sabe qual a diferença da Rádio Manaim com as outras rádios? É que a Rádio Manaim está ligada na eternidade. Amém. Glória a Deus, Glória né? a Deus. É porque nós fazemos a vontade do Senhor, né? Estamos aqui para realizar a vontade do Senhor, não a nossa vontade, né? Mas a vontade do Senhor. O irmão Oscar, que está lá em Buenos Aires, na Argentina, ele diz assim: Kleber, pastores amados, à madrugada, a palavra de hoje nos fala como deve ser a nossa vida a partir da experiência ao sermos batizados com o Espírito Santo, mudar os nossos pensamentos, atitudes, postura, um novo coração. É verdade, é isso mesmo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Ele mistura aqui um pouco um portunhol, por isso que eu estou traduzindo aqui. Mas é isso mesmo, irmão Oscar, é isso mesmo. É uma nova mentalidade, fala da conversão, uma mudança de postura, de deixando as coisas que de trás ficam, né? Prossigo para o alvo. Paulo falou. Quem se converte tem um alvo. O alvo é a eternidade, é o céu. Exatamente. E buscar a face de Deus, né? É ter um maior relacionamento com o Senhor, é ter compromisso com a palavra. Buscar a Deus requer comunhão, irmãos. Buscar a Deus requer comunhão. Ou seja, se comprometer com aquele que tem compromisso com ele. Ou seja, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. É simples. Reciprocidade. Isso, reciprocidade. A verdadeira busca se dá em espírito e verdade. Onde você estiver, você é servo só em casa? Só na igreja? Na faculdade você não é servo? Na rua você não é servo? No trânsito você não é servo? Não, é 24 horas. Nós pecamos, erramos. Olha, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de cada pecado. Arrependimento é você cair em si, você buscar a Deus, é você buscar ser uma pessoa melhor, um servo melhor, um povo de Deus melhor a cada dia, né? É isso. Não estou falando aqui que você tem que ser santo no sentido né? Nesse sentido que o mundo pensa que é, né? Não, a pessoa é santa. Não é isso. É no sentido de ser separado para Deus, ser santificado. E Deus vai moldando, Deus vai nos tratando. Você vai sendo uma pessoa melhor. Até tem um texto que fala, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, como o senhor conhece, se pecar, nós temos um advogado. Jesus Cristo. Um advogado, você precisa ir lá provocar ele, né? Você precisa ir lá contratar, mas pela graça ele já está contratado, né? Ele nos defende, ele intercede por nós. De né? nós. Está à destra do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, são 7 horas e 16 minutos, nós vamos louvar o Senhor e daqui a pouquinho nós voltaremos orando, né? Encerrando aqui o nosso pós-madrugada de hoje, né? Eu lendo aqui algumas mensagens dos irmãos que estão chegando também. Vamos louvar o Senhor com esse louvor que eu acho que tem tudo a ver, é pertinente com aquilo que nós conversamos até agora, né? Vamos ouvir? Agora 7 horas 23 minutos, 7h23. Eu vou pedir o pastor Claudemir para estar orando por você que nós já citamos aqui seu nome, né? Citamos aqui a irmã Cristiane Conrad na Alemanha, que está passando por cirurgia, o nosso irmão João lá de Piumuí, também o Osmar Rebelo está se recuperando de cirurgia, a irmã Isabel de Duque de Caxias, a irmã Bete Coelho lá de Valadares, a irmã Selma também de Santa Teresa, que passou por uma cirurgia nos olhos. E é você que não enviou sua mensagem, mas você que está aí precisando de uma bênção do Senhor, uma bênção de restauração, uma bênção de libertação, uma enfermidade. O pastor Claudemir vai estar orando agora justamente com todos nós aqui e você vai estar orando aí na sua casa. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Momento nós intercedemos a Ti. Quando apresentamos diante do Teu altar a nossa querida irmã Neide, que está internada, passará por um tratamento rins, nós pedimos, ó Deus, que as Tuas poderosas mãos Amém. Sejam estendidas e conforme toda a Tua vontade. Senhor, tem misericórdia. Tua serva seja restaurada
para que o nome do Senhor venha a ser grandemente glorificado. Aleluia. Pai. Nossa irmã Cristina, na Alemanha, esta cirurgia, provavelmente neste momento, que o Senhor esteja operando, até mesmo através da equipe médica, enfermeiros, os auxiliares, que em todas as coisas haja a perfeição, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que opera milagres, Amém, que restaura, que cura. Lembramos, ó Deus, do nosso irmão João, ali Abençoa, em Minas Senhor. Gerais, que irá fazer também uma cirurgia, que o Senhor possa preparar todas as coisas, concedendo, Senhor Deus, essa bênção aos teus servos, porque o nosso recurso vem do Senhor. Abençoa. Nosso querido irmão Osmar, Amém. que o Senhor esteja dando uma bênção especial na recuperação, ali de Conceição da Barra, que o teu servo possa em breve, muito em breve, estar na tua casa glorificando ao teu nome, de uma forma especial, sabedor que o Senhor há de entrar com providências. Abençoa a nossa irmã Isabel, em Duque de Caxias, também na recuperação, Amém. ali no Rio de Janeiro. Sim, ó Deus. Que as igrejas, ó Deus, sejam abençoadas profundamente por ti. Nosso irmão também, a nossa irmã Bete Coelho, que irá fazer uma cirurgia em Minas Gerais, que o Senhor possa conceder uma bênção à tua serva, que não haja, ó Deus, nenhum tipo de complicação, mas que em todas as coisas o Senhor possa dar aos teus servos a vitória. Nossa querida irmã, a irmã Selma, que também irá fazer ali, que fez uma cirurgia ali em Santa Teresa, Abençoa. aqui no Senhor. estado do Espírito Santo, esta recuperação seja, ó Deus, uma bênção. A Dioneia tem, ó Deus, participado dos cultos, tem se sentido presente a cada dia a ação do Senhor no coração da tua serva, que o Senhor possa continuar com essa bênção. Amém. Senhor. Preserva, Senhor, a criança Elisa, num tratamento, numa recuperação. Dá vitória. Da mesma forma, a irmã Sara, mãe da Elisa, e que assim, Senhor, os teus servos, eles possam crescer a cada dia confiantes no Senhor. Amém. Abençoa também a irmã Avelina, que está fazendo um tratamento de quimioterapia, que o Senhor possa operar uma Aleluia. bênção de salvação, Sete de entendimento, que haja ali, Senhor Deus, o recurso da Nome tua de eternidade. A nossa querida Isabela, que o Senhor possa repreender toda a infecção, Amém, Senhor. todo o mal seja retirado. Pedimos a Deus em favor do ungido Franklin, que está em viagem em Marrocos, que retornará no domingo. Guarda, Que o Senhor possa guardar o teu servo de todo acidente, a comunhão com o teu Espírito Santo, que em breve ele esteja conosco, glorificando ao teu nome. Pedimos, ó Deus, em favor da nossa irmã Enilceia, que se encontra com Covid aqui das nossas igrejas de Coqueiral, de Itaparica. Abençoa. Que o Senhor possa repreender todo o mal, que haja, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo, porque nós somos dependentes do Senhor. É verdade. Preserva, Senhor, também os demais que estão em leitos de hospitais, que necessitam de cirurgia, Necessita, talvez estão aguardando, e que em tudo o nome do Senhor venha a ser grandemente glorificado em nosso meio. É a oração que nós realizamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 7h29, 7h29, nós chegamos ao final, né, aqui do nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo a cada um dos irmãos que participaram conosco, que enviaram mensagem, a você que não enviou mensagem, mas eu sei que você ficou orando aí por nós, tá bom? Pastor Wagner Carvalho, obrigado por ter vindo aqui essa manhã, pastor, a paz do Senhor. Amém. Eu que agradeço, sempre um privilégio, uma alegria estar nesse ambiente de comunhão, né? Os irmãos estão conectados, estão participando conosco e desfrutando dessa mesma bênção, né? Mas é um privilégio dividir essa bancada com os companheiros aqui, com o Kleber. Mandar um abraço para o nosso irmão Juliano, ali de Diácono Juliano de Lima Duarte, também o irmão Geraldo de Ponte Rasas, ali em São Paulo, sempre nos manda mensagem. O né? Nos Amado, manda... conhecido como O Amado. O Amado. É. Um abraço para o nosso amado irmão.
O irmão Rodrigo, a irmã Fátima, né, do Orar Sem Cessar, a irmã Wanda, a irmã Rita, né, também ali a Vera Lúcia do grupo de oração também, né, tem orado por cada dia pela gente, mandando áudio, mandando texto, né, somos guardados, né, em oração por essas irmãs, o grupo Graça de Jesus. Mandar um abraço para toda a área de Ponta da Fruta, as igrejas de Ponta da Fruta, em especial ali para a igreja central, né? Os irmãos possam a cada dia serem abençoados, desfrutar de experiências maravilhosas. A todos a paz do Senhor. Amém. Vem aí o Winston Day. Ó, pastor... Isso mesmo. Aguardamos ansiosamente. Pastor Lorenzo Carneiro, não Lorenzon, Lorenzo Carneiro. Obrigado, pastor, por ter vindo mais uma vez. Que bom vê-lo novamente. Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos prosperando em mais esta semana. Todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Claudemir Lorenzon, agora sim, pastor, obrigado também. Um grande abraço. Uma semana próspera. E obrigado mais uma vez e até a próxima vez. Amém. Obrigado, Kleber, os companheiros aqui, pastor Wagner, Lorenzo. Sempre é uma grande alegria estar com os companheiros. E gostaria de mandar, né, um abraço aos irmãos ali da igreja de Colina, aqui Cariacica, porque tem Colina Laranjeiras, que sempre é Tem Colina de Vila Velha também, você acredita? Colina de Vila Velha, né? Cheio de colina por aí. Colina de Cariacica aqui, os irmãos maravilhosos, valentes. Um abraço também à família, à esposa, aos filhos. E até pedir, né, aos companheiros que orem pela Sarinha. A Sarinha vai fazer uma prova de trânsito dia 28, né? Que o Senhor dá uma bênção para ela. Um abraço a todos os irmãos. A irmã, tem três irmãs, na verdade, que conversamos ontem no Manaim de Cariacica, né? No encontro de professoras. A irmã Márcia, a esposa do Cleidim, a irmã Márcia, a esposa do pastor José Luiz, né? E a irmã Tânia, um abraço a essas irmãs, sempre tem participado conosco aqui na Rádio Manaim. Também o diácono Paulo Gava, da igreja de Cruzeiro do Sul 1, sempre tem mandado uma contribuição. E assim nós nos despedimos dos irmãos, agradecidos por tudo, com a paz do Senhor Jesus. 7h32. Ficamos por aqui no nosso pós-madrugada, mas vem aí o nosso Bom Dia Manaim até às 10 horas da manhã.